Solo Leveling. Ragnarok Capítulo 01. Você gosta tanto assim de formigas? Museu de Arte da Universidade da Coreia. Depois de ver a pintura de Soo, Lindo Ji-un, assistente do departamento de pintura, ficou como uma expressão de cansaço no rosto. As pinturas de formigas estavam todas expostas na sala para exposições. Havia pinturas seguindo vários estilos de arte, incluindo pinturas a óleo e aquarelas. As formas das formigas desenhadas também eram muito diferentes. O professor assistente Lin pegou o crachá do garoto. Exposição do Departamento de Artes da Universidade da Coreia. Sung-soo, terceiranista. Se juntar todas as formigas que você fez desde que entrou na universidade, daria para encher um caminhão. Por que não entrou para o departamento de entomologia ao invés de vir estudar artes? Eu pensei em fazer isso, mas não tem nenhum departamento que estude só formigas. Você gosta só de formigas, não dos outros insetos? Sim. É estranho, mas eu gosto de formigas desde pequeno. Sempre que encontrava algumas delas andando por aí, eu tomava cuidado para não acabar pisando nelas sem querer. Você gosta delas desde pequeno? Entendo. O professor Lee continuou a olhar a pintura de Soo, agora com um sorriso. E então ele se levantou. Porque essa formiga aqui é diferente. O professor parou diante da pintura de uma formiga humanoide com energia preta. Ela parece que se sairia muito bem em combate. Isso é algum tipo de besta mágica? Besta mágica? É a formiga com que sonhei quando era criança. Ah! Você é incrível. Você ama e sonha com formigas desde criança. Desde antes do cataclisma. Cataclisma. Essa era a palavra se referia à crise enfrentada pela Terra 2 anos atrás. Portais não identificados aparecem por toda a Terra e de dentro deles saíram vários monstros terríveis. Mas, felizmente, alguns poucos humanos despertaram habilidades e a humanidade conseguiu superar a crise. Isso tinha sido 2 anos atrás. Naquela época, Soo tinha só 20 anos e era um calouro. Mas o sonho que Soo tivera com a formiga foi quando ele estava no ensino médio, muito antes disso. De qualquer forma, você é bem diferente. O professor Lin olhou para o desenho de Soo cuidadosamente e voltou a sorrir. Mas suas habilidades de pintura são incríveis. Parece que essa criatura vai pular da tela e me morder a qualquer instante. Ah, será que exagerei? Soo riu internamente ao ouvir aquilo. Pois é, aquela formiga na tela era um pesadelo para Soo que, quando jovem, sonhou várias vezes com ela massacrando incontáveis pessoas. Parando para pensar agora, foi um sonho bem ruim mesmo. Soo se lembrou mais uma vez daquele sonho. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Nesse sonho, Soo tinha que lutar até a morte contra monstros sem nem saber por quê. Diante dele se estendia um mar de soldados com armaduras, formiga e, lá no fundo, até mesmo dragões. Quando matava aqueles monstros, ele subia de nível como em um jogo. Quando morria, tudo recomeçava. Soo voltava ao começo ainda no nível 1. A única maneira de sair daquele sonho era dar um jeito de sobreviver e chegar até a sala do boss final. Depois de lutar sem parar por tanto tempo, ele conseguiu chegar diante do boss final. Para a surpresa do garoto, o boss final ele se parecia com o papai e Soo sorriu pensando em como aquele sonho maldito tinha te perseguido desde jovem. Mas, depois de algum momento, ele parara de ter aquele sonho. Provavelmente foi naquela época. A época que Soo estava se referindo era o verão do primeiro ano do seu ensino médio. Quando os pais dele desapareceram. E a vida comum de Soo foi pelos ares. Enquanto isso, sinais incomuns estavam surgindo em um canto da galeria. Era aqui. Sim, senhor. O professor assistente disse que era aqui. Abre. Estudantes do departamento de artes abriram a porta do armazém para pegar as obras de arte. Mas, quando viram aquilo lá dentro, seus olhos se arregalaram. Em TZZZH. Um buraco negro estava flutuando na parede. Ah! Aquilo não é um portal. Precisamos avisar sobre isso logo. Os alunos entraram em pânico e voltaram por onde tinham vindo.
Um deles pegou o celular com a mão tremendo e começou a pensar em para quem deveria ligar primeiro quando um quartanista se aproximou e o parou. Fiquem calmos. Aquele é um portal fechado. Ah, entendi. Então a névoa azul ainda não começou a fluir exatamente. A quebra de masmorra ainda está muito longe de acontecer. Ah! Que susto! Os alunos, que acabaram de entender o que era aquilo, soltaram um suspiro de alívio. A quebra de masmorra era um termo usado para se referir ao fenômeno da aparição de monstros através de portais. No entanto, o surgimento de um portal não significava exatamente uma quebra de masmorra. Antes disso, a névoa azul fluía de dentro do portal e corrompia todos os arredores para que então o portal se abrisse e os monstros saíssem. Então estamos bem, pelo menos por enquanto. Veterano, por que você está indo? Essa ainda é uma situação perigosa que precisamos avisar as autoridades, não é? Seus tolos. Vocês não ficaram sabendo dos rumores sobre ser possível se tornar um despertado ao consumir a névoa azul de um portal? Ah! As palavras do veterano deixaram os outros dois garotos animados. Ainda não se sabia ao certo o que era aquela névoa azul, mas boatos sobre ela se espalharam pela internet como uma lenda urbana, dizendo que a névoa era composta de poder mágico em forma de vapor, e que qualquer um que a consumisse despertaria poderes mágicos. Mas isso não é só um boato? Todo boato tem um fundo de verdade. E então, vamos descobrir se é verdade ou não. Será que algum de nós é um caçador Rank S? Os olhos dos garotos mudaram de repente depois do que o veterano falou. Eles estavam pensando na fortuna que os caçadores de Rank S ganhavam. Pelo fato de os minerais das masmorras e os cadáveres das bestas mágicas terem se tornado materiais cobiçados, a profissão de caçador, responsável por coletá-los, se tornou símbolo de riqueza e glória. Contudo, o cataclisma tinha acontecido há somente 2 anos. Ainda não era claro como despertar poder mágico. Além disso, vocês sabem que o professor assistente Lin também é um despertador Rank, certo? Sim. Ele sempre reclamou de não conseguir ganhar dinheiro porque era um caçador de Rank. É por isso que ele trabalha como professor auxiliar durante o semestre, não é? TSC. Isso é mentira dele, cara. Vocês por acaso sabem quanto os caçadores da equipe de mineração ganham ao entrar em uma masmorra? Não estou falando nem dos caçadores de ataque. Quanto eles ganham? O veterano sussurrou o valor e, em seguida, os olhos dos outros dois garotos se arregalaram. Eles ganham tudo isso. Mesmo sendo rank E? Pois é, cara. Mesmo que se tornem caçadores de rank baixo, ainda é dinheiro para Carlo. Ainda vão querer desperdiçar uma oportunidade dessas? Hein? Uau, caçadores são incríveis mesmo. Mas por que o professor assistente ainda fica preso aqui dando aula se ele já ganha tanto dinheiro? Sendo professor auxiliar no departamento de artes, ele tem muitas oportunidades de acompanhar as obras. Pelo que fiquei sabendo, ele ganha dinheiro como caçador e gasta tudo em artes. Que incrível! A renda ganha por um caçador de rank e já era tão tentadora quanto ter o poder de um despertado de rank S, que diziam ser mais raros do que vencer na loteria. Depois de terem sido persuadidos pelo veterano, os dois garotos abaixaram os celulares. Bem, acho que é seguro ficarmos perto da névoa por pouco tempo. E então vamos lá esperar a névoa começar a fluir? Seus medrosos. Pensem que só se vive uma vez. Vão lá dentro, deem uma bela golada na névoa e depois avisem para alguém se ainda quiserem. E, depois de um tempo, a névoa azul finalmente começou a fluir para fora do portal. De repente, todo o prédio tremeu. Sou, que estava na ala de exposições, levantou a cabeça. O que foi isso? Um terremoto? Alguma coisa estava estranha. Era como se o próprio espaço estivesse tremendo. No entanto, Sou foi o único que sentiu aquilo. Nenhuma das outras pessoas que estavam ali notaram qualquer coisa. Foi então que passou um aluno na ala de exposições.
O professor assistente Lin, que por acaso estava perto da porta, se aproximou e foi falar com ele. Yong-Shu, por que demorou tanto lá no armazém? Eu fui Yong-Shu. Meu veterano me mandou Park Yong-Shu entrar. Calafrio tem alguma coisa errada. Depois de verificar a condição de Yong-Shu de perto, a expressão do professor assistente Lin ficou séria. O garoto estava tremendo e falando coisas sem sentido enquanto alguma coisa saía de sua boca. Park Yong-Shu. O que é isso na sua boca? Depois do professor Lin falar isso, ele percebeu o que estava acontecendo com Yong-Shu. Antes que se desse conta, uma névoa azul estava vazando lentamente pela boca e nariz de Yong-Shu. Se é assim eu não urre. Yong-Shu parou e cobriu a boca com a mão, mas quanto mais ele se esforçava para conter a névoa, mais dela escapava por entre os dedos dele. Além disso, a névoa azul quente engoliu todo o corpo de Yong-Shu. Professor. Naquele instante, Soul correu e puxou o professor Lin por trás. Urre. Muito quente. O professor assistente Lin, que deu um passo para trás, arregalou os olhos. O corpo de Yong-Shu que tinha sido envolvido por aquela névoa azul, começara a queimar. Meu Deus, o que é isso? Os estudantes que estavam ali perto começaram a gritar, aterrorizados por aquela cena. Foi então que uma sirene assustadora soou nos alto-falantes de todo o campus. Isto é uma emergência. Os alunos começaram a murmurar depois de ouvirem o anúncio. Um portal surgiu no campus. Um portal? O portal surgiu dentro do museu do Departamento de Artes. Porra! Foi logo aqui. O caos aumentou. Os alunos, assustados, começam a correr. Todos estavam em pânico depois de terem presenciado a morte de uma pessoa que fora queimada viva. No entanto, logo eles perceberam que sair dali seria um grande problema. Isso porque o corpo de Yong-Shu estava queimando justamente na porta da ala de exposições. Eles teriam que passar pelo corpo se quisessem ir embora. Flamejando. Um dos alunos, que tinha ido na frente, se encolheu ao sentir o calor do fogo. Onde é que tem outra saída? Ele deu uma rápida olhada em volta, mas não conseguiu achar nada. Só havia uma saída. Enquanto os alunos estavam correndo de um lado para o outro assustados. Uma coisa inacreditável aconteceu. Ele. O corpo de Yong-Shu, que havia queimado até parecer um pedaço de carvão, estava se levantando de novo. Dessa vez ele estava envolto na névoa azul. Espera aí. Isso é. Os olhos de Lin se arregalaram ao ver aquilo. Uma besta mágica. Fujam todos daqui. Mas já era tarde demais. Usando o cadáver de Yong-Shu como base, a besta demoníaca de névoa azul balançou seus braços como se fossem chicotes. Clac! Os alunos atingidos começaram a sangrar e caíram no chão. Quando a névoa azul grudava em suas roupas, seus corpos também começavam a queimar. Fogo! Fogo! O caos entre os alunos só aumentou. Cada vez era possível ouvir mais gritos desesperados. Oh meu Deus! É a névoa flamejante. Então, o professor assistente Lin pegou o seu celular. Névoa flamejante não era o tipo de coisa que um caçador de rank e pudesse enfrentar sozinho. Soul indagou com urgência o professor Lin, que estava emitindo um pedido de ajuda. Névoa flamejante? Que tipo de besta mágica é essa? Quem quer que seja atingido por ela, o professor Lin mordeu o lábio. Passa a se tornar uma nova névoa flamejante e voou. Naquele mesmo momento, os cadáveres dos alunos atingidos pela névoa flamejante estavam se levantando, dessa vez, envoltos na névoa azul.